A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Hebreus 10. Vamos ler a partir do 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Amém. Nós somos uma cultura de conveniência, de personalização. Somos uma cultura de individualismo. Temos 1 milhão de maneiras de personalizar as nossas vidas para atender perfeitamente todas as nossas preferências. Quando as coisas estão difíceis, não pensamos 2 vezes em nos afastar das responsabilidades, em reorientar as nossas vidas para longe de tudo aquilo que causa inconveniência. Isso é natural. E por ser natural, começamos a ver isso se estendendo ao que diz respeito à frequência,
as atividades da igreja. Começamos vendo isso se estendendo à nossa caminhada de fé. Algo tão bom e central quanto o nosso compromisso com a igreja local, com a nossa fé, com a nossa relação com Deus, começa a ser afetado, muitas vezes, pela nossa individualidade. Todos nós que estamos envolvidos em igrejas locais, temos visto as pessoas vacilarem em seus compromissos durante a caminhada. Provavelmente a maioria de nós terá que estender esse chamado a alguém para incentivá-los a voltar a participar, a voltar aos cultos, a voltar a orar, a voltar a sua vida para a presença de Deus. Quantos irmãos, quantas irmãs nós conhecemos que hoje nós temos de tirar um tempo para reanimá-los na fé. Quando fazemos isso, muitas vezes recorremos ao nosso texto inicial para alertar sobre o perigo de negligenciar os encontros, de negligenciar a nossa presença perante Deus. Insistimos que aqueles que estão se afastando de Deus, se afastando da participação na igreja, logo vão encontrar tentações que vão lhe levar ao declínio espiritual e até mesmo aquilo que o apóstolo Paulo chama de morte espiritual, que é o afastamento completo de Deus. Embora tudo isso seja verdade, por incrível que pareça, esta não é a ênfase desse texto, não é a ênfase dessa passagem. Na verdade, quando usamos a passagem desta maneira, nós não estamos exibindo a urgência divina por trás do texto, mas nós estamos exibindo o nosso próprio individualismo arraigado, que não reconhece no outro a sua fé, que não reconhece no outro a sua relação com Deus, da sua forma. Nós tendemos a padronizar a relação com Deus. Isso é um perigo muito grande que as igrejas correm. Eu estou em uma relação com Deus, eu quero que o meu irmão tenha a mesma relação. Esquecemos que ela é uma pessoa diferente, que reage de formas diferentes, até mesmo ao amor de Deus. Nós não somos e não podemos ser um padrão comum. Cada um de nós tem a sua individualidade, cada um de nós tem a sua forma de se colocar na presença de Deus. Aqui está o que o autor de Hebreus nos diz, né? Se nós trouxermos esse texto para um bom português, um português atual. No versículo 24, ele diz assim: e consideremos como incitar uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de se reunir, como é o hábito de alguns, mas encorajando-nos mutuamente, e muito mais como você vê, muito mais quando você vê o dia se aproximando. Essa passagem, de fato, ela adverte sobre as sérias consequências de nós nos afastarmos de Deus, de nós nos afastarmos da congregação, da convivência da igreja. Mas o foco não é o que poderíamos esperar através dos nossos olhos individualizados. Essa passagem não nos avisa que quando faltamos à igreja nos colocamos em risco. Em vez disso, ela nos avisa que quando faltamos à igreja, nós colocamos outras pessoas em risco. O primeiro pecado de faltar à igreja é o pecado
os nossos irmãos e irmãs. Não é eu me afastar de Deus, é eu deixar de conviver, eu deixar de incentivar, eu deixar com que outras pessoas acabem caindo na sua fé. O que o apóstolo nos diz aqui, e ele não está focando em nós, mas ele está focando no outro. E ontem eu lembrava os irmãos durante a ceia lá em Arroio dos Ratos que nós somos igreja e ninguém faz igreja individualmente. Não existe cristão individual. O cristianismo é essencialmente comunitário. Se alguém me diz, mas eu desenvolvo a minha fé sozinho. Segundo a Bíblia, dificilmente alguém consegue manter a sua fé sozinho. Porque o cristianismo é essencialmente voltado para o outro. Eu posso até achar que estou desenvolvendo um cristianismo, mas na realidade eu estou desenvolvendo uma espiritualidade qualquer. Porque o cristianismo me remete a cuidar do outro, a ser responsável pelo outro, a ser, como diz Caim lá, tutor do outro. Eu não consigo ser cristão sem amar o meu semelhante. E esse amar o meu semelhante, ele vem com todo o contexto, com todo o significado, com todo o poder que esta palavra traz, que não é algo simples. No momento que eu digo que eu amo alguém, eu me importo com essa pessoa, eu sofro com essa pessoa, eu sinto as suas necessidades, eu sinto as suas dores, sinto as suas alegrias, eu compartilho dos melhores e dos piores momentos da sua vida. Quando eu digo que amo alguém, eu estou dizendo isso. Senão eu gosto de uma pessoa, é diferente, né? São palavras com teor, intensidade muito diferentes. E quando eu falo que eu amo como cristão alguém, esse amor vem recheado de uma responsabilidade muito maior. Além de toda a carga que essa palavra nos traz, há ainda aquela carga daquilo que foi ensinado, daquilo que foi pedido, daquilo que foi ordenado pelo Senhor Jesus, que não é um amor tão simples, que é um amor que vai às últimas consequências. Este é o amor que nos faz sermos cristãos, nos tornar igreja, nos importarmos com os outros. Reunir-se como igreja, reunir-se como povo de Deus, não é primeiro sobre ser abençoado. Eu ouço muitas pessoas dizer assim, eu preciso de uma bênção, hoje eu vou à igreja. É uma atitude individualista, apesar de nós sabermos que vindo aqui receberemos a bênção, seremos abençoados. Mas o reunir-se com o povo de Deus é, antes de tudo, ser bênção para as outras pessoas. Por isso que nós nos alegramos quando encontramos uns aos outros. O que seria do nosso culto sem a presença da Yara? O que seria o nosso culto sem a presença da Ivanir? O que seria o nosso culto sem a presença do Clóvis? O que seria o nosso culto sem a presença de você? Ele seria mais triste. Faltaria você, faltaria a sua experiência de vida, faltaria o seu amor, para que só com a sua presença já é compartilhado conosco. Então, quando nós vemos a casa do Senhor, e hoje é um bom dia para nós, discutirmos isso, estamos retomando os trabalhos, estamos reabrindo a casa,
E aí fica o desafio para que a partir de agora, quando nós retornarmos à casa do Senhor, nós não venhamos com essa santidade, com esse sentimento: eu vou lá para ser abençoado. Saia de casa pensando: eu vou lá para ser bênção para os meus irmãos, para as minhas irmãs. A minha presença lá será bênção para eles. O meu companheirismo, o meu sorriso, talvez até o meu choro ao lado de alguém que esteja sofrendo, será bênção para eles. Este é o sentimento que o apóstolo coloca como pano de fundo do seu texto. Nós temos que abordar isso de uma forma deliberada. Nós temos que estar ansiosos por fazer o bem aos outros, ansiosos por ser uma bênção para a vida dos outros. Depois de todo esse tempo, né, irmãos, sem nos reunirmos, recebendo os cultos, no conforto dos nossos lares, é normal que nós sintamos o zelo pela casa do Senhor, o zelo pela obra diminuído. Afinal, né, foram mais de um ano e 8 meses, longe da casa do Senhor, longe da convivência. E é aqui que vai aparecer aquela sensação, né, ou melhor, aquela tentação de pular um domingo, faltar uma atividade, né? Ou até mesmo de se retirar completamente. Para muitas pessoas, infelizmente, a convivência já não faz mais falta. E é nessa hora que nós devemos considerar a nossa responsabilidade dada por Deus de encorajar uns aos outros. Esse texto da carta de Hebreus não é sobre nós, mas é sobre eles, é sobre os outros. Esse texto não é para indivíduos cristãos, esse texto é para a comunidade cristã. Assim, irmãos, fica muito claro para nós que o nosso compromisso com a igreja local é muito mais do que o compromisso com o culto matinal de domingo. O nosso compromisso como fiéis, como crentes, como cristãos, é muito mais do que um momento de culto. É um compromisso de permanecer adorando durante toda a semana. É um compromisso no qual nós prometemos nos reunir e orar uns pelos outros durante todo o tempo. É participar com o grupo de oração. É colocar aqueles nomes que são postados lá nas suas orações, como um compromisso por aquelas vidas que estão carecendo do toque de Deus. É a promessa que nós nos identificaremos, empregaremos todos os nossos dons espirituais em favor dos nossos irmãos, para que eles possam também serem servidos, eles possam ser fortalecidos, eles possam ser abençoados. Por isso, irmãos, quando nós nos retiramos, quando nós nos afastamos da vida de fé, nós não estamos apenas faltando um domingo, nós não estamos apenas, como diz a meninada, né, pulando uma atividade. Cada cristão, cada cristã tem um lugar dentro de uma igreja local. Cada cristão é necessário dentro de uma igreja local. Eu lembro de algumas vidas que cruzaram o meu caminho nas igrejas, que hoje já não estão mais conosco, mas que eu consigo identificá-las quando eu passo por determinados lugares, por saber que elas estavam sentadas ali naquele lugar. Na minha congregação de origem, meu pai tinha um local onde ele entrava, ele sentava no cantinho, onde ele participava durante 30, 40, 50 anos, não sei quanto tempo,
das atividades da igreja, mas sempre sentadinho naquele lugar. Quem conheceu a dona Ardéia Kerr Affini, foi uma das maiores compositoras, uma das maiores letristas, maestrinas da Igreja Metodista do Brasil. A dona Adéia era uma pessoa muito simples, e quando você chegava na igreja do Rude, a dona Adéia estava sentada sempre no terceiro banco da fila bem da direita, e aquele era o lugarzinho dela. O dia que a dona Adéia faleceu, as pessoas, ninguém sentava naquele lugar, por respeito. Não é que era adoração, não era nada disso, era respeito, porque sabiam que ali faltava alguém que tinha sido caro, que tinha sido amoroso, que tinha sido respeitado na vida da igreja, que tinha conquistado o coração da igreja. E muitos irmãos, a gente sabe o lugar, até o lugar onde sentam, né? Por estarem presentes na vida da igreja. Isso é carinho, isso é amor. Mais do que um hábito, é um respeito pela obra do Senhor. E nós somos chamados hoje a termos essa responsabilidade de ocuparmos o nosso lugar. Não só no templo, mas ocuparmos o nosso lugar dentro do reino de Deus. Saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus espera de mim? O que Deus espera que eu realize dentro do seu reino? Aquilo que é obra minha, meu irmão, ninguém poderá fazer. Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para realizar, ninguém poderá fazer em meu lugar. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que Ele confiou a ti, só você pode realizar. E é esse compromisso que nós enxergamos atrás dessas palavras do apóstolo nesse texto de Hebreus, nos incitando ao zelo, até o dia, como ele diz aqui, encerra, até o dia da volta do Senhor, até o dia que nós poderemos prestar contas e dizer: Senhor, aquelas moedas que tu me deu estão aqui, foram multiplicadas. Lembram da passagem? Eu não guardei, eu não escondi, eu não soneguei, eu fiz elas render. O trabalho que tu me colocaste nas minhas mãos prosperou. Como é bom quando nós vemos, e hoje em especial podemos celebrar, né? Aqui a vida da Verinha, que o trabalho que Deus colocou nas suas mãos prosperou. Chegou até outras vidas, alcançou outras vidas. Ela pode dizer com certeza, né? Eu faço a minha parte. Que bom quando cada um de nós pode ter essa consciência de dizer assim: eu faço a minha parte. Aquilo que Deus me confiou, eu estou fazendo. Que esse seja o nosso compromisso, irmãos, neste momento de retorno. Eu sei que talvez vocês tenham vindo hoje, domingo, de retorno aos cultos, domingo de Santa Ceia, eu tenho vindo esperando se hoje o pastor vai trazer aquela mensagem, né, de incentivo, de alegria, de bênção. Não, sinto muito, mas o pastor hoje vai largar um balde de água fria, né? É uma mensagem de desafio, para que nós continuemos a ser igreja. A caminhada, gente, a partir de agora, não vai ser fácil. Os desafios são novos. Podem olhar para o lado. Muitos irmãos, muitas irmãs não se sentem seguros ainda de estarem presentes. Talvez alguns tenham partido, talvez alguns tenham desistido nesta caminhada. E nós, como igreja, vamos ter que buscar essas ovelhas. Cada um de nós será essencial para retomarmos a caminhada de fé. Amém. Para retomarmos essa jornada. Glória a Deus. De onde paramos. Glória a Deus. Glória. Mas eu tenho a certeza
que o Deus que nós servimos é maior do que tudo isso. E se Ele nos trouxe até aqui hoje, se Ele nos desafiou a vir até aqui, nos deu condições de vir até aqui, é sinal que Ele vai fazer uma grande obra através das nossas mãos. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória. Então vamos retomar esse momento. Tomar esse momento de caminhada, nos aproximando do altar do Senhor, compartilhando do pão e do cálice, onde Ele nos desafia a darmos sequência ao seu Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a vida das nossas igrejas. Que elas possam, a partir desse momento, se reerguerem com fé, com coragem. Que venham as dificuldades. Que venham as dificuldades. Nós estamos nas mãos do Pai. Amém? Amém. Deus nos abençoe.